Estamos nervosos. Mas eu quero saudar a igreja, né, também, com a graça e paz do nosso Senhor. E dizer que estamos também felizes por estarmos aqui, né, essa possível parceria aí, né? E sei que a vontade de Deus será feita sobre todas as coisas, né? E nós estamos alegres, né, felizes por estarmos aqui, junto com os irmãos, conhecendo, né, cada um. E que essa noite possa ser mesmo especial e que Deus tenha, com certeza, uma palavra para os nossos corações nessa noite. E nós somos gratos pela recepção dos irmãos aqui nessa noite. E que Deus realmente abençoe cada um de nós. Então, convido os irmãos agora a ficarem em pé, né? Para a gente estar louvando agora com cânticos, né? Porque a gente louva o nosso Deus de todas as maneiras. Com a leitura da palavra, nós estamos louvando. Com o hino, que é mais sacro, nós estamos louvando. Então, de todas as maneiras, a gente está louvando e vamos louvar com os cânticos, né? E com alegria, aqueles cânticos que, né, é possível bater palmas, que nós vamos bater palmas e louvar o nosso Senhor nesta noite. E o primeiro cântico diz com alegria, né? Ao chegar aqui neste lugar, encontrei você feliz. Com você, em comunhão, adoramos ao Senhor. E é isso que nós estamos vivenciando nessa noite. Comunhão, né? Como o corpo de Cristo que nós somos. Então, amém por isso? E vamos, né, louvar o nosso Senhor. Você
uma música que quando eu entrei na igreja, acho que uns 40 anos atrás, mas eu gosto dessa música. Ela é um remix, né? Leão de Judá e Ouço Judo. Música muito antiga, mas a gente... Oi? E vem com Josué. Então, aqui quem tem aí, nasceu aí na década de 60 e perto de 70, pode ser que lembre isso, ainda já entrou na igreja nessa época, né? Nos anos 80, finalzinho dos anos 80 e início dos 90. A gente cantava muito esses cantos. A gente resolveu trazer então esse remix aqui, para honra e glória do Senhor. Amém? Amém.
cantar o cântico que diz assim, né? Digno desta canção, só tu és, Senhor. Amém? Porque a Deus devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os irmãos também que vieram preparados com seus dízimos e as ofertas, né? Pode estar depositando aqui isso? Aqui, né? Pode estar depositando aqui então sua oferta, né? Vai estar abençoando aqui também a igreja local.
graça e paz, amém? Amém. Meu nome é Rogério, sou pastor da Igreja Batista Vida Nova. E queridos, que alegria estar aqui esta noite com os irmãos da Igreja Batista da Bênção. É um privilégio para nós, queridos, é um privilégio para nós poder compartilhar com vocês esse momento de adoração, compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus, sabendo que o Senhor se move no nosso meio e certamente já está falando aos nossos corações. Que alegria é poder cantar ao Senhor nesse lugar dedicado para a honra do seu nome. Os irmãos da Vida Nova sabem que eu sou um pouco bagunceiro. Também quero agradecer, nós temos aqui o pastor Marlon, que dirige o projeto Farol aqui no Jardim Cláudia, membro de nossa igreja que tem feito um excelente trabalho com crianças ali, ensinando música clássica para crianças em uma situação de risco, mas que agora estão desfrutando de uma situação de bênção e de paz na presença de Deus. Deus abençoe a vida do pastor Marlon. Somos muito gratos pelos irmãos da comunidade Graça e Paz, que também tem nos abençoado com uma parceria tão especial e que tem também prestigiado aqui essa noite com a comunhão de vocês. Deus abençoe os queridos, em nome de Jesus. Mas como eu estava dizendo, o pastor Rogério é um pouco bagunceiro. Então, apesar de vê-los aí tão bem acomodados, eu gostaria de fazer um pouquinho de bagunça nesse momento, ok? Eu gostaria de convidar você para sair do seu lugar e cumprimentar alguém que você não conhece, ok? Alguém que talvez você está vendo aqui essa noite, o rosto, você fale, olha, essa pessoa parece que eu não conheço ela. Então eu quero convidar você, principalmente os da Vida Nova, a se levantarem e a cumprimentarem irmãos, a cumprimentarem amigos que estão aqui essa noite e que você não conhece ainda, ok? Conheço. Que coisa boa! Mas que legal, né? Eu acho que o mais bagunceiro é o filho do pastor que está passeando por tudo aqui, né? Daqui a pouco ele vai querer deitar naquele sofá. Mas abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu tenho alguns avisos rápidos para os nossos irmãos ali da Vida Nova. Nessa segunda-feira, amanhã, 6 horas da manhã, as irmãs do Ministério Amarte estarão se reunindo na frente da igreja para fazer ali um passeio. Vão descer para a praia, né? Olha, o pastor ficou com inveja agora. Mas as irmãs do Amarte então estarão se reunindo para uma confraternização de final de ano. O Ministério Amarte é um ministério que tem abençoado mulheres ali no Jardim Amélia e ali na região, através de um momento de comunhão, de paz, por meio do artesanato também. Então, 6 horas da manhã, as mulheres estarão reunidas na frente da nossa igreja. Na próxima sexta-feira, que é a última sexta-feira do mês, nós também teremos a nossa vigília. Todos estão convidados, por favor. Nós temos resgatado essa prática ali na nossa igreja, e a nossa vigília começa às 8 horas da noite. Geralmente nós terminamos por volta da meia-noite, ok? Mas quem for para orar também tem que ir preparado para comer, porque os irmãos sempre levam um pratinho para termos ali um momento também de confraternização, ok? Então vai ser dia 22, é isso, Gil? É o último dia, né? A última sexta-feira, dia 22 de novembro. 29, perdão, dia 29. A Luana também deu um salve ali, né, Luana? Obrigado.
Então, dia 29 de novembro, a nossa vigília, sexta-feira, às 8 horas da noite, estaremos ali para orar, para buscar a face do Senhor e também agradecer por tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, amém? Agora, olhando para o texto, eu quero convidá-los a meditar comigo essa noite um pouquinho sobre esse momento tão peculiar na vida do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 19, nós lemos assim a partir do primeiro verso: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto no caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Que oração, hein? Orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu quero repetir apenas o verso 8 e o verso 9. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Tia Alice pode nos abençoar com uma oração? Amém? Deus e Pai, que estás no céu, graças te damos por tudo, Senhor. Essa palavra é tão linda, Pai, fortalecido com a comida servida do céu. Oh, glórias a Ti, Pai. Andar 40 dias e 40 noites. Querido Deus e Pai, Tu és o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. O mesmo Deus está conosco neste lugar, Pai, através da Tua mensagem. Obrigada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Fica conosco, Pai, e continua nos alimentando, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cheiro de pão assado, cheiro de pão fresquinho, lembra o quê? Talvez aquele café da manhã de férias na casa da vovó, ou talvez aqueles que têm a mãe, né? Que a mãe gosta de ir ainda para o fogão. A minha mãe, por exemplo, ela não gosta, mas ela sempre fez pão assado. E como era maravilhoso acordar ali pelas manhãs, antes de assistir a TV Colosso. Já estou aqui dando spoiler da minha idade. Como era gostoso sentir aquele cheirinho de pão quente, né? E depois passar aquela manteiga aviação em cima. Maravilhoso, hein? Olha só. Agora nós encontramos aqui Elias sendo servido por um anjo. Elias comendo e bebendo, se preparando para uma longa viagem, mas em um contexto bem diferente do que talvez eu e você estamos acostumados. Em um contexto extremamente polarizado que a nação de Israel estava vivendo depois de uma sangrenta guerra civil, um contexto de guerra civil que já vinha se desenrolando por gerações, desde a ascensão do filho de Salomão ao trono. Desde o final do reino de Salomão, a ascensão de seu filho, a nação foi dividida em dois reinos, Reino Norte e Reino Sul, tendo ao norte como capital Samaria e ao sul Jerusalém. Dois reinos
dois reinos ainda conhecidos por todo o livro dos reis e das crônicas como reinos do povo de Deus. Ao norte permanece o nome popular Israel. Ao sul começa a se fomentar uma nova cultura que ainda vai se perpetuar até o Novo Testamento. O povo judeu, a nação de Judá, o povo de Judá ali reunido com a sua capital em Jerusalém. Elias é um profeta levantado por Deus nesse contexto de ruptura profunda, nesse contexto de racha de uma nação que deveria representar Deus na terra em meio a tantas outras nações, mas no entanto estava sofrendo por causa da dureza dos corações de seus líderes e até mesmo do próprio povo. Um povo que agora, principalmente ao norte, não que o sul fosse muito melhor, mas principalmente ao norte, nós vamos olhar ao longo de todo o livro dos reis, como esse reino foi reprovado pelo Senhor. Logo, esse não era um tempo de bênçãos, não era um tempo em que o povo de Deus estava desfrutando daquelas bênçãos prometidas lá nos dias de Moisés. Pelo contrário, estes eram dias em que as maldições que o Senhor havia lançado contra o seu povo, caso houvesse desobediência, maldições registradas no livro de Levítico, no livro de Deuteronômios, essas maldições estavam alcançando Israel nesse momento. Eles estavam vivendo um tempo terrível de seca. E a seca não era apenas externa. E a seca não afetava apenas as lavouras de Israel. A seca estava acontecendo principalmente dentro da alma dos moradores daquela terra, representados por um rei e sua esposa, que vão marcar a história do povo de Deus como talvez um dos piores casais, que certamente não seriam bem-vindos em nenhum encontro de casais de uma igreja moderna: Acabe e Jezabel. Bem, ontem nós tivemos um encontro de casais, foi uma delícia, né? Ademir e Kátia, nosso último desse ano. Mas aqui está um casal que eu não tenho certeza se receberia o convite, mas com certeza era um casal problemático, um casal cujo casamento deu frutos, mas frutos que trouxeram perturbação para a nação de Israel. Aqui está um casal em aberta rebelião contra Deus e conduzindo a nação de Israel a essa mesma rebelião. E aqui está Elias, o grande profeta, alguém cuja estatura ministerial talvez só possa ser comparada com o próprio Moisés, que veio antes dele, em uma época de fundação para a nação. Agora, no meio da crise que a nação se encontra, Deus levanta esse grande homem com um ministério espetacular. De acordo com o capítulo anterior, vemos então que Elias vinha desfrutando, por assim dizer, mesmo que em meio àquela seca, mesmo que em meio à grande perseguição, que já havia ceifado a vida de vários profetas naquela terra, Elias vinha desfrutando de um momento espetacular no seu ministério, porque Deus operava sinais extraordinários na vida desse profeta. E no capítulo anterior, capítulo 18, você certamente conhece a história, Elias acaba de vivenciar uma grande vitória contra a idolatria de Israel. Elias, no nome do Senhor, e até com um humor bem peculiar, desafia os profetas de Baal, os mais de 400 profetas, assim também como outros profetas que ali estavam, somando mais de 800 profetas, que viriam ali a buscar os seus deuses de um modo vão, ao passo que Elias, após consertar o altar de Deus e invocar o seu nome diante da nação de Israel, ele se torna uma testemunha, ele se torna também um proclamador da glória do único Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus. Foi a mensagem de vitória que ressoava agora nos corações de um Israel que estava começando a ser conduzido ao arrependimento. E o capítulo 18 termina com o juízo executado ou encabeçado pelo próprio Elias, que vai agora executar os profetas de Baal na beira de um riacho. Mais de 400 profetas foram ali executados em nome da justiça de Deus contra a idolatria. Ok, ficamos então muitas vezes extasiados, maravilhados, quando olhamos capítulos como o 18 e vemos a grandeza da mão de Deus se manifestando no meio do seu povo através do seu profeta, realizando um milagre extraordinário. Afinal de contas, fogo desceu do céu,
que consumiu o que havia sobre o altar, o próprio altar, até a água que foi colocada em torno do altar. Essa foi uma daquelas manifestações sobrenaturais. Inclusive, a volta da chuva para o fim da seca em Israel. Que maravilha! Elias estava no auge. Elias estava vitorioso. Elias poderia se orgulhar. Eu sou mais que vencedor no nome de Deus, do Deus de Israel. Agora, acabamos de ver aqui no capítulo 19, que uma crise abate o coração de Elias. Uma crise real e profunda. Depois daquele auge maravilhoso, espetacular, em que Elias presencia e é o canal do poder de Deus manifestado de modo extraordinário, esse mesmo Elias tem as suas emoções afetadas, o seu psicológico abatido, seu coração apertado por uma ameaça de morte, que não veio de meros opositores, mas que veio do próprio palácio, que veio do próprio trono da rainha de Israel. Uma mulher que não era israelita, uma mulher que era sim pagã, uma mulher que servia a outros deuses, e que ali estava em aliança com Acabe, casada com ele, e que agora, no nome dos seus deuses, ameaça o profeta, e tem força para fazer cumprir a sua palavra como uma das maiores autoridades daquela nação. Bem, Deus poderia intervir, amém? Deus já havia feito isso no passado. Aliás, Deus vinha conservando a vida de Elias de um modo sobrenatural. Mas, no entanto, queridos, a verdade é que, por mais que nós experimentemos, na nossa vida em particular, ou mesmo como igreja, experimentemos momentos de glória, momentos de vitórias, onde nós louvamos ao Senhor, e somos muito gratos pela ação de Deus na nossa vida, ainda somos humanos. Ainda somos limitados, fracos até. É interessante que o próprio autor da carta, Tiago, na sua carta, ele faz uma ligação, um link entre o coração de Elias, o meu e o seu coração. E diz lá Tiago: Elias era homem como eu e você, mas ele orou e o céu se fechou. Orou mais uma vez e Deus mandou chuva. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Amém. Mas esse Elias é como eu e é como você. Por isso, no primeiro momento dessa mensagem, e pelas próximas 3h30, não, Deus tem misericórdia, né? Mas pelos próximos minutos, eu quero te convidar a dar as mãos para Elias. E eu quero te convidar a se identificar com esse grande homem de Deus, cujo coração é tão fraco como o meu e o seu, que pode se abater a qualquer momento. Pode se abater com uma ameaça, pode se abater com uma situação real de crise. Bem, é fato que Elias já vinha se desgastando. Não é fácil servir a Deus com alegria no meio da oposição. Ainda que reconheçamos a mão de Deus sobre nós, havia uma sentença de morte sobre ele todos os dias. E assim tem acontecido com várias gerações do povo de Deus, em vários lugares do mundo. Graças a Deus pela estabilidade e segurança que ainda desfrutamos no Brasil, amém? Mas se você tem acompanhado, certamente você conhece o ministério Portas Abertas. Multiplica-se grandemente o número de cristãos perseguidos em países fechados ao Evangelho. Países do mundo muçulmano, do mundo oriental, como na Coreia do Norte, e em tantos lugares, inclusive a América Latina, onde a perseguição tem chegado à igreja, quer na Nicarágua, Colômbia, México, terrivelmente fechado. E então nós precisamos ficar atentos. Esses não são dias bons. São dias de polarização política que nós também temos experimentado. São dias de guerras entre diversas nações. E isso tudo nos afeta. Será que amanhã ainda vamos continuar trabalhando no nosso emprego? Eu, por exemplo, sou representante de uma marca de tinta. Não vou falar, mas é melhor do Brasil, amém? Glória a Deus, aleluia. Até se for aqui. Estou brincando. Mas eu ainda preciso trabalhar. E como é instável, como é difícil chegar segunda-feira em lojas de material de construção,
ouvir de arquitetos, ouvir de construtores, que tinham tantos projetos para esse ano. No entanto, dezembro está chegando e não conseguiram cumprir talvez nem metade, perdendo clientes. Vendedores que têm que bater as suas metas mensalmente para garantir aquele padrão de vida que anseiam para a sua família, mas que talvez esse ano vão ter que negociar entre o chocotone e o peru de Natal, porque não estão conseguindo atingir as suas metas financeiras. O fato é, queridos, que a instabilidade também tem chegado e batido na porta das nossas casas. Eu espero que as coisas não se agravem como nos dias de Elias, onde a fome era severa. Deus tem misericórdia de nós. Mas o fato é que aqui o coração do profeta está apertado. Ele está sofrendo e ele foge. Ainda lhe resta forças para uma ação imediata diante daquela ameaça da rainha Jezabel. Ainda lhe há forças para, eu imagino, apressadamente arrumar algumas coisas, tomar o seu servo, deixar uma cidade e partir para o deserto. Uau, um lugar ainda mais escasso, mas um lugar também de reflexão. Um lugar onde o povo de Deus enfrentou tantos desafios na geração de Moisés, mas é o mesmo lugar que no futuro Deus levantará um homem como João Batista, que aliás lembrará muito esse Elias aqui, no deserto. Queridos, no deserto, Elias foge, eu imagino que apressadamente, e ele se cansa. Ele se cansa. Temos compartilhado, temos irmãos aqui com pessoas adoentadas, pessoas hospitalizadas, e quantas vezes nós nos sentimos sugados emocionalmente, apenas por passar um período em um ambiente hospitalar. Parece que nós carregamos pedra o dia inteiro. Eu imagino aqui Elias esgotado porque ele está dentro da sua mente e do seu coração com uma sentença de morte. Não há ninguém no seu encalço, propriamente dito. Ele não está fugindo de um assassino, propriamente dito, que pode encontrá-lo a qualquer momento. Mas no seu coração, ele já sente talvez o frio da morte chegar. E aliás, o nosso coração, a nossa mente é capaz de criar tantas coisas. Só Deus para ter misericórdia da nossa mente e do nosso coração. Aqui está Elias, homem de Deus, que está pronto para orar, para falar com Deus. E isso ele faz. Versículo número 4. E entrou no deserto caminho de um dia. Chegou ao pé de uma giesta, de uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou. Ainda há forças no coração desse homem de Deus para buscar a Deus em oração. Mas é inevitável, eu e você talvez ficarmos chocados com o conteúdo dessa fala, porque Elias ora pedindo a sua morte. Bem, não é esse tipo de oração que nós estamos acostumados a ouvir num culto gostoso como esse, né? Não é o que nós esperamos de um profeta, não é o que nós esperamos de um apóstolo, não é o que nós esperamos de um pastor. Nos últimos anos, multiplicou-se também o número de pastores tirando a sua própria vida. Eu perdi um amigo. E eu me lembro quando eu recebi a notícia do que ele havia feito, eu estava ainda pintando, hoje eu vendo tinta, mas eu já apliquei tinta. Eu estava pintando, estava num ambiente de obra e, meu Deus, eu não conseguia ficar de pé. E eu entrei ali para dentro daquela obra, dentro ali de um quarto ainda em construção, e eu me lembro que eu chorava que nem criança. Meu Deus, o meu amigo tirou a própria vida. Ele não suportou as crises pessoais, no ambiente de pandemia, e tirou a própria vida. Pastor, pai de gêmeos, 2 meninos lindos, estão hoje, acho que na casa dos 6, 7 anos de idade. A sua esposa, eu me lembro quando eu era seminarista, eu dirigi o louvor na igreja e ela era membro ali do louvor. Quantas vezes nós cantamos juntos? Agora ela não tinha mais razões para cantar. Naquele momento ela só conseguia chorar. Ali estava Elias. E o conteúdo da sua oração é tão íntimo que, apesar de ter ficado registrado aqui, e todos nós temos acesso, e tantas gerações do povo de Deus, ali não há plateia. Elias está debaixo de uma árvore e ele pode abrir o seu coração e tirar a máscara da religiosidade e colocar de lado até mesmo o peso da sua responsabilidade,
a qual ele não havia negligenciado. Mas apesar de ser um servo de Deus responsável, ele era sincero: Deus, para mim, chega. Eu não aguento mais. Eu prefiro morrer. E eu tenho certeza, eu acredito, que Elias não está fazendo charminho. Elias está sendo sincero acerca do peso que ele acredita que está sobre a sua alma. E nos chama a atenção que Elias continua: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Que momento de clareza, não é? Quando nós olhamos para dentro do nosso interior, e as crises que vêm contra nós, muitas vezes nos levam a momentos assim, para olharmos para dentro de nós e nos autoavaliarmos e chegarmos à seguinte conclusão: a verdade é que eu sou um pecador. A verdade é que eu não sou melhor do que as pessoas que andam aí fora, que poderiam estar sentadas nessas cadeiras aqui essa noite, mas talvez preferiram se embriagar ou procurar outros prazeres deste mundo. Não somos melhores do que qualquer pecador que está hoje se arrastando nos becos escuros desse mundo. Somos iguais. Somos tão pecadores quanto. Mas graças a Deus por sua misericórdia, porque é a sua luz que tem mudado a história da nossa vida. Amém. E aqui eu vejo um Elias que está sofrendo, mas ele sabe que ele pode abrir o seu coração perante o Deus que ouve as orações. Ele está pronto para orar. Mas o que fazer depois? Porque às vezes parece que depois de orar, nós nem sabemos que atitude tomar, não é verdade? Quantos de nós, diante de uma crise, ainda que orando, ainda que compartilhando pedidos de oração para a igreja, até chamamos o pastor para ir em casa, porque às vezes parece que a oração do pastor, vai trazer um plus na nossa casa, e realmente não traz. Mas às vezes nós precisamos daquele momento ali em particular, com um outro cristão mais maduro, ou alguém que possa orar junto conosco. E quantas vezes depois de um período de oração, depois de um período de busca ao Senhor, ainda nos sentimos perdidos. Não sabemos o que fazer. Elias está orando, mas o fato é que a única coisa que ele consegue fazer depois é dormir. Que decisão tomar? Para onde ir? O que fazer? Ele não sabe. Ele está esgotado. Ele apenas dorme. E de repente um anjo o toca. Eu imagino aqui um toque suave. Não como aquele toque costumeiro que alguns irmãos dão, quando depois de um período nós aparecemos na porta da igreja e vem aquele irmão e fala: meu Deus, até que enfim, pensei que você não vinha mais. Sabe esse toque que muitas vezes você recebe? Por aquela pessoa até querida, mas que não faz ideia do que está se passando dentro do seu coração ou da sua mente. Não, eu imagino aqui o anjo com um toque suave, o suficiente para despertar Elias e para gentilmente conduzi-lo a uma refeição. Agora sim eu já começo a salivar. Aquele pão quentinho. Agora sim, ali está o pão. E Elias olha ao seu redor, junto à sua cabeça viu o pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água, imagino eu, fresquinha. Ele come, bebe e dorme de novo. Não precisa ter pressa. Quantas situações de crise no nosso viver, Deus está nos chamando para um processo de tratamento. Onde apesar da nossa ansiedade, até por conta do contexto que nós vivemos, onde tudo é imediato, Geração fast food, onde basta você clicar ali no aplicativo do teu celular e em alguns minutos o iFood vai entregar na tua casa um pão que eu acredito que não vai ter essa qualidade aqui, tá bom? Mas às vezes a gente se satisfaz com aquilo que é rápido, aquilo que é insosso e aquilo que não sustenta, só para alimentar a ansiedade do nosso coração. E não nos dispomos a esperar o tempo de Deus e a nos submeter ao seu processo. Mas Elias está aqui tão fraco, tão necessitado, que ele se entrega. Eu vou aproveitar, eu vou dormir mais um pouquinho, E isso ele faz. E não há lugar melhor para dormir
Não há melhor lugar para descansar do que na presença de Deus. E é isso que Elias faz, para recompor as suas forças. Então, esse anjo, ele é batista, irmãos. Sabe por quê? Porque o anjo volta, toca nele de novo e fala: vamos comer mais uma vez. E o povo batista gosta de comer, não é verdade? Acho que não há uma reunião que a gente não faça que não termine com a gente comendo. Para mim, esse anjo aqui já está, aqui já podemos encaminhá-lo para o hall de membros da igreja, amém? O anjo voltou, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma. Sabe por quê? Há uma jornada, há uma viagem de Deus para você. Bem, o número é muito significativo. Elias parte nessa viagem que vai durar 40 dias e 40 noites. Esse símbolo, de tratamento, de santificação, de purificação, esse símbolo tão repetido ao longo do Antigo Testamento, nos faz imaginar que, quando nós nos sentimos esgotados e acreditamos que não há mais o que fazer, ou talvez nem sabemos por onde começar, Deus nos surpreende. E de repente o próprio Deus nos conduz a uma tarefa ou uma jornada que transcende a nossa própria capacidade. Deus é especialista em fazer isso, em nos levar. Deus não apenas nos chama para dar a segunda milha, Ele nos toma pela mão e fala: eu vou com você, fique tranquilo, estarei com você no caminho. E aí, meus queridos, o versículo 9 me chama muita atenção, o 8 e o 9, porque Elias não vai para qualquer lugar, ele vai para Horebe, o monte de Deus. Há uma discussão aqui entre os teólogos, mas me parece que esse é o mesmo monte que no passado e ainda hoje também é conhecido como Sinai, onde Deus já havia se revelado a Moisés no passado. Deus continuava lá. O mesmo Deus que agiu nos dias de Moisés estava pronto para agir nos dias de Elias. O mesmo Deus que agiu nos dias de Elias está pronto para agir na minha e na sua vida hoje, amém? Amém. Nós podemos confiar. E há um lugar especial para nós sermos tratados. Esse lugar necessariamente não precisa ter CEP, não precisa ser uma estrutura física, mas é a presença de Deus. O lugar onde nós nos reunimos, onde para invocar o nome do Senhor e buscar a sua face. Glória a Deus. Elias foi para o lugar certo. Ele foi para o monte de Deus. E há uma caverna para mim e para você no monte de Deus. Cuidado com as cavernas que têm sido dispostas aí, e você pode talvez abrir aí redes sociais e ouvir falar de movimentos, e ouvir falar talvez de lugares de refúgio, e ouvir falar de experiências muito boas que prometem para você descanso e restauração. Mas se essas cavernas não estiverem no monte do Senhor, e aqui eu espero que você entenda essa ilustração, se você não estiver buscando no lugar certo, ao Deus certo, então dificilmente você vai ter a experiência que você precisa para continuar a sua jornada. Eu vejo que foi o próprio Deus quem conduziu Elias para aquela caverna. Sim, no seu coração havia ainda talvez o desejo de fugir, no seu coração ainda havia medo que tanto tem paralisado na nossa geração, empresários, pais, mães, jovens com medo de fracassar e que não conseguem sequer passar no vestibular. Medo que trancou pessoas ao longo da pandemia e que tem feito com que muitas pessoas até hoje têm dificuldade de sair de casa para ir numa padaria. Certamente você já ouviu falar de pessoas que não conseguiram superar a pandemia. Crianças que nasceram, meu filho nasceu no meio da pandemia, graças a Deus já na verdade ali no momento de reabertura. Mas quantas crianças, eu tenho uma priminha que nasceu durante a pandemia, hoje ela tem extrema dificuldade em estar em lugares com muita gente. Ela sempre precisa procurar ali um cantinho para ela se sentir isolada e segura. O medo ainda tem ditado a rotina de muitas pessoas. Mas independente da motivação, quer por medo, quer por qualquer outra coisa, Elias vai ao lugar certo. Ele chega no monte de Deus e há uma caverna onde ele pode ser tratado.
E agora, bem, você conhece o texto, diz o versículo de número 9: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, Deus sabe tudo, amém? Amém. Então que pergunta é essa? Isso aqui me lembra nos dias de Jesus, quando Jesus chega para um cego e pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego poderia ter dito: bem, o que o senhor acha? Eu quero ver, Senhor. Mas veja como as perguntas são importantes, como as perguntas certas podem abrir janelas na nossa mente, na nossa alma, para nos conduzir a um processo de cura. Deus sabia o que estava acontecendo com Elias. O próprio Deus o conduziu naquele lugar. Agora a palavra de Deus vem até Elias. E a palavra de Deus não vem com uma resposta. Isso aqui me chama a atenção. A palavra de Deus não vem com uma resposta. A palavra de Deus vem com uma pergunta. E aí, Elias? O que você está fazendo aqui? Quantas vezes nós esperamos que Deus responda e resolva todos os nossos problemas, não é verdade? Mas nem sempre o Senhor fará isso do jeito como nós gostaríamos. E muitas vezes o Senhor quer nos propor, sim, uma caminhada responsável, onde nós comecemos, passo a passo, devagarzinho, a retomar as rédeas do nosso viver, a retomar as rédeas do nosso ministério, daquilo que o Senhor tem para nós. Então nós ouvimos Elias. E aqui agora, eu gostaria que você pensasse: vamos dar as mãos para Elias? Talvez compartilhando o sofrimento dele? Ou, eu também quero te convidar a dar as suas mãos para Deus. Se você não compartilha do sofrimento de Elias, talvez você está bem, então coloque-se do lado daqueles que estão prontos para servir quem sofre. Coloque-se ao lado de Deus, enquanto Deus está restaurando vidas, casamentos, famílias inteiras. E não é fácil. E não é fácil. Mas Deus puxa uma cadeira e começa a conversar com Elias. E aí, Elias, o que está acontecendo? E ele responde: meu Deus, olha esse aqui. Esse é o discurso do típico cristão dizimista, que não falta um culto e que se acha o mestre da Bíblia. Senhor, olha, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, não, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Olha só, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. É comum, principalmente na nossa intimidade com Deus, nós nos colocarmos na posição extrema de vítimas. E bem, Deus está preparado para nos ouvir. Talvez ninguém aqui tenha muita paciência para ouvir o que você tem para falar. Isso é verdade. Estamos cada vez com mais dificuldades. A nossa geração tem cada vez mais dificuldade de sermos bons ouvintes. Mas Deus não falha. E Deus continua ouvindo aquele grande discurso do servo fiel e quase perfeito chamado Elias. Ah, Senhor, eu sim sou o único, a última bolacha do pacote espiritual. Olha, o Senhor lhe disse: ah, meu querido, saia um pouquinho, saia e fique aqui no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, glória a Deus, aleluia, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. O murmúrio de uma brisa suave. Aqui Deus não está
tentando qualificar, quantificar, enfim, medir experiência. Algumas semanas, alguns dias atrás, Deus havia se manifestado através do fogo. Deus havia se manifestado de um modo extraordinário. E Elias já teve essa experiência riquíssima e poderosa com Deus. Mas será que Elias conhecia o Deus do sussurro, quase silencioso, suave? E será que eu e você conhecemos esse Deus? Que nos fala nas mínimas coisas. E que fala conosco de fato como nós precisamos. Quando precisamos, vem fogo. Mas tem hora que a gente precisa de uma brisa. Tem hora que nós vamos precisar dobrar a nossa atenção. Porque o fogo chama a atenção de longe. Mas tem hora que, se nós não ficarmos atentos, Deus vai falar uma brisa. E nós vamos ignorar a voz de Deus. Mas ali Elias não tinha nada que pudesse distrair. Já havia acabado a bateria do celular, amém? Aleluia, que maravilha, olha só. Queridos, Elias estava em um retiro muito especial. E depois de se esvaziar, com sinceridade, ele está pronto para ouvir Deus. Um Deus que vem para consolo. Sim, um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Déjà vu? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Irmãos, por mais chato que pareça, muitas vezes, nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvir os nossos irmãos repetirem as mesmas histórias. Quantas vezes for necessário, para que haja essa cura. Aqui Deus está tendo paciência com Elias. Elias, me fala mais uma vez, o que você veio fazer aqui mesmo? Bem, quem está acostumado a ouvir talvez irmãos com uma idade avançada, sabem disso. O meu pai está chegando aos 70 anos, é interessante. Toda vez que nós nos encontramos, ele está lá, no extremo oeste do estado de São Paulo. Meu pai relembra as mesmas experiências que nós tivemos quando nós pintávamos juntos. Aí ele começa a lembrar de quando o irmão dele ensinou ele a pintar. Aí ele começa a lembrar da infância do pai dele, coisas que eu ouço há 40 anos. Mas eu louvo ao Senhor que eu ainda posso ouvir a voz do meu pai, repetindo as mesmas histórias. E a nossa geração precisa de mais disso. Mais disso. Mais dessa longanimidade. Quando nós doamos do nosso tempo e da nossa atenção. Por isso, dá as mãos aqui para Deus. Porque Deus é especialista em fazer isso. Ele continua aguentando a mim e a você até hoje. E Ele vai continuar. Ele não vai soltar a sua mão. Amém? Amém. Não importa o quanto esteja doendo, continue falando para o Senhor. Deus está ouvindo. E finalmente chegou a resposta de Deus, que não tem nada a ver com o que Elias estava esperando. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco, outro deserto. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, e aqui eu vou deixar o versículo 18 para daqui a pouco. Deus deu uma terapia ocupacional para Elias. Elias, está ruim, Elias, está difícil, né, Elias? Então levanta e vai trabalhar. Está difícil, Elias? Pois é, ainda tem muita coisa para ser feita. E eu vou te tratar no caminho. É interessante porque, de fato, há momentos que nós precisamos de um retiro. Há momentos que nós precisamos de calma. Há momentos que nós precisamos quebrar a rotina e talvez parar com tudo. E entrar numa caverna.
mas essa caverna, ela tem prazo de validade. Essa caverna tem data para expirar. E agora Deus fala para Elias: Elias, está na hora, sai da caverna. E Elias, fora da caverna, sabe o que você vai fazer? Você vai abençoar outras pessoas. É claro que aqui é uma palavra de juízo contra a idolatria de Israel que ainda permanecia, mas é interessante porque para o ministério de Elias, na sua perspectiva, onde só restava a morte, agora Deus fala para ele: eu quero que você vá além das fronteiras de Israel. De fato, Elias já exercia ali uma influência, o seu ministério já ia além da terra de Israel. Mas agora Deus fala para ele: olha, se você acha que as suas forças acabaram, é agora que eu preciso de você para ir mais longe. Agora eu quero que você vá para a Síria. Agora eu quero que você unja um rei lá, porque eu vou usar aquele povo como juízo contra Israel. No futuro, toda a nação sofrerá o juízo de Deus e será exilada. E aí se inicia todo aquele processo que vemos no Novo Testamento, do racha entre samaritanos e judeus. Mas o fato é que aqui, a expressão do ministério de Elias ainda ultrapassaria as fronteiras de Israel e chegaria até a Síria. Quando nós finalmente começamos a experimentar um processo de cura, começamos a enxergar coisas que vão além das fronteiras da nossa rotina. E é isso que Deus fala para Elias: agora eu quero levar você mais longe, Elias. Tem muita coisa ainda para fazer, Elias. Eu vou usar você. E o que mais me chama a atenção é, além da unção desse rei, que é o rei Hazael da Síria, da unção de Jeú, uma renovação na circunstância de Elias. Então Deus estava aqui embutindo uma certa solução para o quadro de Elias, o afastamento, o fim de Acabe e de Jezabel. Ainda assim, finalmente, um Eliseu vai se levantar. Alguém para caminhar lado a lado com Elias. Alguém para continuar ouvindo Elias. E alguém que vai aprender com Elias. Sabe, quando você acredita que está tudo em crise, olhe para alguém que está sofrendo mais do que você, ou que talvez não tenha a experiência que você tem. Essa pessoa vai precisar ouvir do que você está passando, para que amanhã ela esteja talvez no seu lugar. E quando ela estiver no seu lugar, ela aprenda contigo como perseverar. Em outras palavras, Deus falou para Elias: vai fazer discípulos. Vai preparar Eliseu para ficar no seu lugar. E a missão da igreja continua, né? O que nós queremos para a próxima geração? Apenas mais estabilidade social? Mais recursos para gastarmos no fim de semana no shopping? Eu tenho certeza que mais shoppings serão abertos nos próximos anos. Teremos mais opções de lazer e de conforto. Mas como estará a igreja daqui a 10 anos? Como estará a igreja daqui a 20 anos? Parte dessa resposta depende de decisões que eu e você tomamos hoje, na direção de pessoas que precisam ouvir o Evangelho e de uma caminhada junto, de um verdadeiro discipulado. Aqui se levantaria um outro dos maiores profetas de Israel, chamado Eliseu. E para encerrar, versículo 18: no entanto, que coisa boa, fiz sobrar 70, é isso que diz o texto? 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus abre os olhos de Elias para ver além das fronteiras de Israel. A sua missão deveria se estender até a Síria. Deus coloca ao lado de Elias alguém que pode lhe caminhar ali ombro a ombro, mas Deus também diz: Elias, além disso tudo, você não está sozinho. E sozinho nós não vamos para lugar nenhum, queridos. E por mais que a solidão assalte a paz da nossa alma, muitas vezes ela ofusca os nossos olhos e nós não conseguimos perceber o que é que Deus está fazendo à nossa volta. Aqui Deus carinhosamente,
corrige o discurso de Elias. Não, Elias, você não é o único. Não, Elias, você não é o único. Ainda tem 7.000. Isso aí vai ser o suficiente para você começar uma reforma nessa nação. Vá lá, tome a sua posição e mãos à obra. Amém, queridos? Amém. Eu creio que essas palavras ressoam com a nossa geração. Muito obrigado, irmã Priscila. Acertei o nome? Obrigado pela água, minha irmã. Que bênção. Galera, não garantido. Há tanta coisa a ser feita ainda, queridos. Há tanta coisa a ser feita ainda. Há tanto que Deus está fazendo agora nos 4 cantos do Brasil. Dentro de escolas, dentro de casas de recuperação, por meio de ministérios familiares, por meio de ministérios que alcançam solteiros. Existem grupos de evangelização exclusiva para ciganos. Existem ministérios gigantescos, alcançando pessoas no meio da madrugada. Pessoas que levam um estilo de vida talvez obscuro, mas mesmo nos lugares mais distantes e mais pavorantes, Deus tem mandado ali servos e servas dele para fazer uma obra maravilhosa, espetacular. E eu e você podemos fazer parte disso. Precisamos muitas vezes entrar na caverna. Sim, para sermos tratados, para abrirmos o nosso coração para aquele que de fato pode cuidar de nós. No entanto, também precisamos sair da caverna e continuar a caminhada que o Senhor nos propôs. Uma caminhada que pode ir muito além do que a gente imagina, cujas fronteiras vão muito além. Temos que ultrapassar fronteiras que talvez um dia nós mesmos estabelecemos. Não, eu vou só até aqui. E Deus fala, não, tem muito mais para fazer. E precisamos do ânimo do Senhor para isso, da paciência do Senhor. E onde é que nós vamos encontrar? Onde é que nós vamos encontrar o pão assado? Onde é que nós vamos encontrar a água fresca? Onde é que nós vamos encontrar um lugar seguro para descansar? Olha para o teu lado. Eu não tenho certeza se Deus ainda vai enviar anjos para fazer isso, mas eu sei que o povo de Deus está aqui. Amém. E se tem alguém com quem nós podemos compartilhar o pão, um copo de água, até um suco de laranja, uma Coca-Cola, estão aqui. As pessoas que nós precisamos estão aqui. E ainda nos surpreendemos quando encontramos mais de 7.000. E ainda nos surpreendemos quando descobrimos que Deus está fazendo coisas que a gente nem imagina em outros lugares, para alargar a nossa visão da grandeza de Deus e do quanto podemos ainda ser úteis na sua obra. Em nome de Jesus, amém? Amém. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Logo após essa oração, olha, nós estamos ainda um canto, não, né? Então, logo após essa oração, eu quero passar a palavra para o Ricardo, desde já agradecendo todo o carinho, toda a abertura que os irmãos têm dado para nós essa noite. Em nome de Jesus, é só o começo, para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Ricardo. Deus abençoe os nossos irmãos da comunidade, da igreja, da bênção. E que, de modo abençoado, estamos abraçando aqui essa noite. Ore comigo. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, Deus, e que palavra maravilhosa, porque é a Tua palavra, não é uma palavra qualquer. Ó Pai, não é para isso que nós temos ao Senhor caminhado, não é nessa direção que nós queremos nos conduzir, na direção, ó Pai, de propostas vazias, ó Deus, de tratamento para a nossa mente e coração, no meio, ó Pai, de um emaranhado de tantas propostas que esse mundo nos faz. Mas precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, porque a Tua voz cura, porque a Tua voz, ó Senhor, restaura, porque a Tua palavra tem poder para restaurar a alma, assim como o Senhor fez com Elias no passado. Mas não, ó Senhor, apenas para promover o próprio conforto do profeta, mas sim, ó Deus, também para capacitá-lo a continuar a sua jornada. Haviam outros desertos a serem cruzados, haviam fronteiras para serem, ó Deus, cruzadas. E assim, ó Pai, nós também, ó Senhor, a nossa jornada ainda não acabou. Ainda há tanto a fazer. E nós precisamos, ó Pai, em tantas circunstâncias e em tantas áreas específicas de nossa vida, precisamos de um renovo. Precisamos de uma ação restauradora do Senhor.
em mentes e corações, em relacionamentos e projetos. Precisamos de uma palavra do Senhor que nos dê uma orientação clara acerca de como avançar, proclamando a tua palavra, fazendo discípulos e honrando o Deus que nos chamou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui presente e que representa, ó Pai, famílias preciosas para ti. Que nunca nos falte a provisão do Senhor, o descanso necessário. Que nunca nos falte, Senhor, a força para sairmos e avançarmos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Passa a palavra para o nosso irmão Ricardo. Amém, queridos? Bom ouvir a palavra do Senhor. E o que ficou no meu coração é que às vezes nós precisamos entrar na caverna, ter um encontro com Deus pessoal, individual, para sermos tratados. Às vezes o nosso coração está precisando desse momento e nós precisamos entrar na caverna, e às vezes nós não entramos. Nós ficamos correndo para lá, para cá, e a caverna na nossa frente, e a gente precisando entrar para ter um momento especial, às vezes uma campanha, 7 dias, 20 dias dentro da caverna, 40 dias dentro da caverna, e a gente não entra. Mas às vezes também a gente precisa sair da caverna, porque Deus já tratou o nosso coração. Nós não estamos curados ainda, mas Deus fala, a cura agora vai terminar fora da caverna. Então está na hora de sair da caverna. Eu estava pensando qual é a minha situação, se eu preciso entrar ou se está na hora de eu sair. E você tem que pensar a mesma coisa. Preciso entrar para tratar coisas do meu coração? Ou Deus tratou o suficiente e agora Ele está falando, sai da caverna. Agora você vai ser curado, o resto que falta, servindo no trabalho. E você está com medo lá, querendo ficar dentro da caverna. Então que você possa refletir. Obrigado pelo pastor, pela palavra que fala ao nosso coração. Obrigado por todos que estão aqui presentes. A gente vai compartilhar um pouquinho também do pão com vocês, né? O anjo serviu Elias e a gente vai querer servir um pouquinho do pão, só que eu receio que talvez tenha vindo mais gente do que ele esperava. Então talvez Deus vai ter que multiplicar o pão, né? Mas vamos compartilhar um pouco que nós temos dessa vez. Então muito obrigado pela presença de vocês. Vocês têm uma semana abençoada na presença de Deus. E já convido vocês para a próxima vez em que nós vamos nos encontrar. Vou conversar depois com o pastor ali para a gente agendar já o próximo encontro nosso, que foi uma bênção aqui. Amém? Amém? Se coloque de pé para nós orarmos, agradecer a Deus, colocarmos a nossa vida diante de Deus. Você reflita aí se você precisa entrar na caverna ou se você precisa sair da caverna. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui de adoração, por esse tempo de meditação, Pai, pela Tua palavra que foi pregada e que nós recebemos no nosso coração, Deus. E eu clamo ao Senhor nesse momento que Teu Espírito possa continuar trabalhando nos corações aqui presentes, trazendo essa reflexão se é o momento de entrar na caverna, se colocar diante do Senhor, de abrir o coração para o Senhor, dizer o que está sentindo ou aquilo que nem sabe, nem consegue nominar o que é que está sentindo. Se é o momento de entrar na caverna, que essa revelação venha aos irmãos que precisam, que a decisão possa ser tomada. Eu vou ter um encontro com Deus, eu vou entrar no profundo da minha alma com Deus, buscar ao Senhor, buscar a cura, buscar a restauração das minhas emoções, dos meus pensamentos, que eu preciso de uma mudança na vida. Mas também te peço que oriente aqueles que precisam agora sair da caverna, mas estão ainda com medo, estão ainda presos em paradigmas, não têm coragem, ficam
ficam ali querendo continuar na situação onde estão, se vitimizando muitas vezes, mas que a brisa suave possa chegar aos ouvidos com a tua voz, e eles possam ouvir a tua voz, dizendo: sai dessa caverna escura onde você está, acabou o tempo de continuar ali. Pai, que o teu Espírito possa direcionar cada um aqui presente. Muito obrigado pela sua presença entre nós, muito obrigado por esse culto de adoração. Continua conosco nesse culto agora da comunhão. É o que nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.